Boa noite. Boa noite, Max. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Desculpa o atraso. Eu estava tentando conseguir conexão aqui da internet em casa. Deixa eu só posicionar a câmera, só um instantinho. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí, ficando à vontade, se sentindo em casa, né? Afinal, estamos em casa. Só um instantinho, deixa eu achar um lugarzinho para eu colocar aqui. Pronto. Eu quero saber se vocês estão me escutando bem. Façam um joinha para eu saber se vocês estão me escutando. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando? Vamos lá. Legal, perfeito, pessoal. Então, vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Gabriela, eu sou nutricionista. Eu tô há pouco tempo frequentando as lives do professor Akel sobre a filosofia X e, enfim, amando, né? Mas através, né, das aulas do professor Akel, eu percebi que eu precisava me doar um pouco também, né? Fazer uma parte aí, mostrar um pouco do dom que a gente tem em benefício do próximo, né? Então, a intenção maior dessa live é realmente passar para vocês sobre alimentação saudável, né? Saber o que ela é, o que é importante a gente consumir, né, para ter uma boa imunidade e ofertar isso para vocês gratuitamente, né? Que são conhecimentos que a gente tem ao longo da vida com estudos, né? A gente faz uma faculdade e através disso a gente passa a ter, né, o conhecimento, né, às vezes adquirido pela busca, né, do que é uma alimentação saudável, do que é importante. Então, eu quero passar para vocês isso hoje, né, de uma forma bem clara e, se possível, impactar mesmo a vida de cada um, para que cada um realmente mude, né, o comportamento alimentar. Por quê? Falar de alimentação saudável, todo mundo sabe, todo mundo fala, né? Todo mundo sabe um pouquinho do que é certo e do que é errado. A gente tem dentro da gente o que realmente é certo ou errado fazer, tá? O que é importante? A gente ter uma internalização, né, daquilo que realmente precisa fazer. Vamos supor, você escutou, ouviu falar, né, que, por exemplo, você pode consumir alimentos aí ricos em fibras, né? Ah, tá, eu tenho que comer frutas e legumes e verduras, tá. Mas se você não internalizar essa ação que você escutou, automaticamente não terá resultado, né? Tem que mudar realmente a forma de pensar em relação ao alimento, né? Tem que saber realmente o que faz bem, o que não faz bem e praticar isso diariamente, né? Ah, mas Gabriela, então não posso mais comer alimentos que, enfim, gostosos, né, saborosos, não posso mais comer uma pizza. Não, não é o objetivo, né? O objetivo sempre que eu trago no meu trabalho é que a pessoa tenha realmente o equilíbrio, né? Quando for comer algo que não é saudável, ele não sobrepor aquilo que é saudável, né? Isso que é interessante. Vocês realmente terem a maioria dos seus dias, né, do dia a dia, uma alimentação saudável, correta. O que é uma alimentação saudável, né? O que eu preciso comer no meu dia a dia para que eu seja saudável? Então, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre alimentação. Boa noite, Ju, boa noite. Eu trouxe para vocês sobre alimentação para melhorar a imunidade, né? O que é importante? O que a gente deve fazer nesse tempos de Covid, nesse tempos agora que a gente precisa se cuidar mais ainda que o normal, né? Lembrando que ao melhorar a sua imunidade,
você não vai somente lutar contra o Covid, né, contra essa doença que está no momento, mas também com qualquer outro tipo de doença. A Ju não para de me elogiar. Ju! Muito bom. É, a gente precisa saber que a alimentação saudável ela vai combater qualquer tipo de doença. Inclusive, existe um filósofo, né, que viveu numa época mais antiga, né, que é o Hipócrates, que dizia assim: faça da tua alimentação o teu medicamento, né? Deus, né, com certeza o Eterno, né, Hashem, traz pra gente uma diversidade de alimentos na natureza para a gente se alimentar e se medicar, né? Lembrando que a alimentação também é medicamento. A alimentação cura, sim, né? E ela cura onde às vezes o medicamento não chega, né? O medicamento, às vezes, das farmácias que a gente tem costume de consumir, geralmente o medicamento vai tratar os sintomas, mas não trata a causa da doença, tá? E a alimentação não, ela pode sim, ela pode chegar em lugares que onde o medicamento não chega. Então você pode reverter o teu quadro de saúde, você pode reverter realmente o teu estado do teu DNA, né? Aquilo que talvez você herdou dos seus familiares, né? Como o professor Akel também fala, né? Que a gente herda muitas coisas dos nossos familiares. As doenças também a gente herda, né? Às vezes um diabetes, às vezes uma pressão alta, um câncer. Então, o nosso organismo está predisposto a ter esse tipo de doença conforme passar dos anos, né? Você tem a genética para isso, você tem a chavinha dentro de você na tua célula. A partir do momento que você faz coisas, né? Enfim, se alimenta errado, se estressa demais, você fuma demais, você bebe demais, você acaba utilizando essa chavinha para que a doença apareça, tá? Então, e a alimentação, ela pode fazer o contrário, ela pode fazer a chavinha reversa, né? Ela pode realmente fazer com que aquilo se cure, aquilo se melhore e não apareça a doença, né? Não apareça um diabetes, não apareça uma hipertensão, né? Então, é muito importante vocês saberem que a alimentação, ela é natural, ela é saudável, ela é o que é realmente que a gente precisa, né? Claro, quanto menos remédio você tomar, melhor vai ser o teu organismo. E hoje falando em Covid, né, que todo mundo aí tá se cuidando, né? A gente se cuida em relação à higiene, a gente já tá lavando mais as mãos, tendo mais higiene, usando álcool em gel, enfim, são coisas que a gente já tá fazendo, mas a gente precisa se cuidar por dentro também. E a alimentação, ela vai agir nessa questão da imunidade diretamente nas nossas células que trabalham, as nossas células de imunidade, que são as células brancas, né? A gente tem vários tipos de células no nosso organismo e as células brancas que fazem parte, os leucócitos, né? Elas que fazem parte da nossa proteção. Então, vamos supor, quando a gente fica diante de uma doença, essa doença realmente ela vai lutar, essas células realmente vai lutar contra a doença e a partir daí você vai ter realmente uma guerra interna entre suas células, né, a doença e o vírus, enfim, tudo que você consumiu que não foi legal, para que o seu organismo prossiga, para que o seu organismo possa realmente fazer o processo de cura dentro de você, né? De dentro para fora, né? Nunca de fora para dentro. E se as nossas células não estão boas, realmente a gente não vai conseguir passar por doenças aí comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, no caso do coronavírus que a gente está vendo, né? A alimentação cura o coronavírus, qualquer tipo de doença diretamente? Não. Na verdade, a alimentação ela vai fortalecer o teu corpo, ela vai fortalecer todas as suas células, fortalecer o teu metabolismo, vai fortalecer realmente tudo aquilo, toda a tua máquina para que você lute contra a doença, né? Esse é o objetivo da alimentação, né? Não é uma cura direta, mas uma cura indireta, né? Que passa por um processo mesmo que é muito importante a gente fazer todos os dias, né? Porque se a gente não fazer, não tem quem faça por nós, né? Às vezes a gente lida com a alimentação de uma forma tão... A gente esquece, né? A gente só come quando dá tempo.
a gente só come aquilo que tem, né? Ah, vou tomar só esse refrigerante porque realmente é só isso que eu tenho aqui, né? Não tem como fazer um suco de fruta, não tem como eu comer uma fruta. Claro, opta até pelo mais fácil, né? Opta por aquilo que tá ali na tua frente, né? Tanto que eu sempre falo assim para meus pacientes, o fato de você comprar algo errado na tua alimentação e deixar na tua casa já é um começo errado, né? Então você tem que comprar coisas saudáveis e deixar à tua altura. Que no momento da fome, né, no momento de você se alimentar, você fazer a escolha certa. Então a tua escolha não começa somente na hora que você está comendo, mas sim na hora que você está comprando o teu alimento, né? Então espero que a partir de hoje todos daqui, né, possa realmente começar a consumir alimentos saudáveis, né? O mais natural possível. Claro que a gente está num mundo ainda que nos deixa presos a algumas situações, né, de não conseguir o alimento 100% orgânico, de não conseguir o alimento 100% natural, né, que seria o objetivo principal, né, foi para isso que existe a natureza, foi para isso que Deus criou a natureza, por exemplo, para que a gente comesse realmente daquilo que a gente planta, daquilo que a gente colhe, né, seria o ideal, mas a gente tem que voltar para isso, a gente tem que começar mesmo a saber como se faz realmente uma plantação. Nada impede de em casa você ter o teu espaço, né, para poder plantar algumas coisas, né? Começar aí com temperos, por exemplo, né? Deixar o sazon de lado, né? Um exemplo aí de tempero industrializado que a gente utiliza frequentemente. E realmente, a partir daí, a gente trocar, né, por temperos naturais. Então, vamos supor, você pode fazer uma horta da tua casa, por exemplo, de cebolinha, salsinha, né? Então, são alimentos essenciais, né? Por exemplo, a cebolinha, a salsinha, ela é antioxidante, né? Não deixa de ser um alimento que... O que é um alimento antioxidante, pessoal? É um alimento que elimina no nosso organismo tudo aquilo que a gente não precisa. Eu costumo dizer que o antioxidante, ele, na verdade, ele é uma vassourinha, tá? Então, vamos supor... Conforme vão passando os nossos dias, né, a gente vai consumindo alimentos errados, a gente vai tendo atitudes erradas com o nosso organismo e a partir daí a gente produz radicais livres, né? É um nome um pouco científico, mas só para vocês entenderem. O radical livre, né, no nosso corpo que a gente produz, nas nossas células, na nossa corrente sanguínea, ela é prejudicial, ela é inflamatória. Então a gente precisa eliminar esses radicais livres. E como que a gente elimina? Somente com alimentos antioxidantes. E os alimentos antioxidantes estão presentes em frutas, verduras e legumes. E hoje, se eu perguntar para vocês aqui, quem que comeu, vamos supor, pelo menos uma fruta no dia, né? Uma fruta no dia, quem aqui conseguiu comer? Não é verdade? Quem aqui realmente se dispôs, né, a estar fazendo uma salada, legumes, enfim, um prato de arroz feijão, a gente tá esquecendo, né? Geralmente tem regiões aí, pode ser que o pessoal não consuma o arroz feijão com frequência, mas, por exemplo, a região que eu moro, o arroz feijão, ele é comum, né? Mas pela correria do dia a dia, enfim, pelos afazeres, o pessoal não está mais consumindo esse tipo de alimento, está deixando de lado e trocando por alimentos fáceis, né? E a partir daí, a gente pode perceber o número de doenças aparecendo, o número de pessoas diabéticas e hipertensas aparecendo. Voltando para a imunidade, né, o que eu quero trazer para vocês hoje são alguns alimentos que fortalecem a nossa imunidade, tá? Só para vocês entenderem um pouco o que acontece, né? Por que é importante a gente ter a imunidade boa, tá? A imunidade regulada, né, quando você tem uma imunidade boa, que realmente tenha os seus exames, né, quando você vai fazer um exame sanguíneo, né, você vê os teus leucócitos, que são as células brancas, que são células de defesa, elas estão todas ok, você percebe que isso vai prevenir muitas doenças, tá? Você vai conseguir prevenir muitas doenças e vai conseguir se fortalecer o teu organismo, né? O teu templo de carne, né? Vamos dizer assim, para poder realmente
lidar, né, se fortalecer contra a doença, né, contra o vírus, ou contra a bactéria, ou até mesmo contra algum desordem no teu DNA. Então, o teu organismo ele vai ter os soldados suficientes, vamos dizer assim, né, um pouco mais popular para falar praticamente, né, que o nosso organismo vai ter realmente os soldados para poder lutar contra essa doença, tá? Então a alimentação ela vai fazer isso, ela vai te dar fortalecimento. Ela vai impedir que você tenha doença? Em alguns casos, em algumas doenças, sim, tá? Vamos supor que você tenha um diabetes, vamos supor que você tenha alguma doença, aliás, uma familiar de vocês tenha diabetes, e a partir daí esse diabetes se instale a partir da tua alimentação, né? Você consome alimentos errados, açúcar em excesso, e aí você passa a ter diabetes. Você pode impedir? Pode, com a alimentação você pode impedir. Em relação à imunidade, você não vai impedir que você tenha o contato com o vírus, tá? Vamos supor, o vírus está aí, né? A bactéria, não é no caso do Covid, mas a bactéria também existe. Você vai ter o contato, né? Tanto com o vírus quanto com a bactéria. A diferença é que o teu corpo vai estar fortalecido, né? Para realmente não ter muitos sintomas, né? Sintomas muito graves. Você pode ser até mesmo uma pessoa assintomática, né? Porque a tua imunidade está boa, tá? Então esse é o objetivo, trazer uma alimentação saudável para vocês, para que se acaso tivermos contato com o vírus, a gente se fortaleça e consiga passar por cima disso, tá bom? Depois, pessoal, no finalzinho a gente consegue abrir para perguntas, tá? Vamos tentar fazer um esquema aqui que eu fale para vocês, aí anotem aí, se acaso vocês quiserem perguntar alguma coisa, no finalzinho vocês perguntam para mim, tá bom? Que aí eu posso responder sem problema. É que se eu responder agora no meio da live, pode ser que eu perca o fio da meada daquilo que eu quero trazer para vocês, né? E às vezes o que é mais importante eu passar, eu não consigo. Então é muito importante que vocês guardem a pergunta para o finalzinho, ok? Vamos lá. O que não devemos fazer, né, para melhorar a nossa imunidade? Então, antes de falar para vocês o que vocês devem fazer, eu vou falar o que vocês não devem fazer, né? O primeiro item que eu gosto muito de falar, e ele é essencial, é diminuir ou até mesmo excluir, né? Começa diminuindo, depois excluindo alimentos ricos em açúcar, tá? Açúcar é um grande veneno que a gente tem na alimentação. Açúcar, ele é um dos alimentos mais envenenados pela indústria dos alimentos. Lembrando que indústria dos alimentos não estão preocupados com a nossa saúde. Eles estão somente preocupados com aquilo que eles vão vender, com aquilo que vão render realmente um dinheiro para eles. E perceberam, né, que no Brasil a gente tem muitos mesmo, canaviais de cana-de-açúcar. Então é um alimento de fácil acesso, baixo custo e gostoso, né? Não vou mentir para você que não é bom. Realmente, comer um doce, né, é muito bom, tá? E isso realmente passou a ser viciante pelas pessoas. As pessoas comem açúcar no dia a dia, como se fosse um prato de arroz e feijão. Não deixa de faltar, né? O açúcar, não digo açúcar em pó, né? Mas eu digo o açúcar em forma de doces, né? O açúcar em forma de chocolate. Nossa, mas Gabriela, não posso mais comer chocolate? Pode, mas quando for comer, procura um chocolate de melhor qualidade, né? Quanto menos açúcar é melhor. Aprenda a ler rótulos de alimentos, né? Que a partir daí você vai conhecer o que você está comendo. A gente tem que ter esse conhecimento, a gente precisa saber aquilo que você está colocando dentro para você, porque a gente não é lixo, né? Nosso corpo não é lixo para receber qualquer coisa, né? Então é muito importante você ler nos ingredientes aquilo que tem nos ingredientes. E geralmente os alimentos ricos em açúcar, o açúcar é o primeiro ingrediente. Lembrando que quando a gente vê os ingredientes de um alimento, ele vai começar sempre da maior quantidade para a menor quantidade. Então, o que tiver na primeira linha, né? Por exemplo, o suco de caixinha, por exemplo. Vocês podem ver que o primeiro ingrediente é a água. O segundo é açúcar, né? Em muitos sucos. E depois vem a fruta. Então, quer dizer que tem muito mais açúcar nesse alimento do que a própria fruta.
tá? Então é muito importante a gente aprender. Isso pode gerar também uma outra live pra gente, ensinar vocês a como ver rótulos de alimentos, né? É muito importante a gente aprender mesmo a interpretar aquilo que a gente está consumindo, tá bom? Então, o açúcar, o que acontece com a gente quando comemos açúcar? A gente tem, como se diz? O nosso organismo vai ter queda. Acho que o cachorro tá latindo, não sei se está atrapalhando vocês, pessoal. Peço desculpas, né? Porque eu tô em casa e eu tenho um cachorro aqui, pode ser que não. Que atrapalhe o som. Tá atrapalhando o som? Tá atrapalhando o som, pessoal? Acredito que não, né? Então vamos continuar. O açúcar, ele vai inflamar o nosso organismo, tá? Ele vai diretamente mexer com as nossas células, tá bom? Ele vai causar uma hiperglicemia. O que é hiperglicemia? Excesso de açúcar no sangue. Ele vai fazer que o nosso pâncreas fabrique muita insulina, né? E isso também é prejudicial para o organismo, porque a partir do momento que você fabrica muita insulina, você passa também a ganhar mais peso, a ganhar mais gordura. A questão do peso, não digo por estética, mas por saúde. A gente tem que pensar sempre em saúde. Estética eu sempre deixo de lado, porque não é o meu objetivo, não é o meu trabalho principal, mas sim a saúde, tá? E quando você consome o açúcar, você está atrapalhando todo o sistema do teu organismo, né? Você está realmente trazendo aquilo que você não precisa, né? Inclusive inflamando o teu organismo, tá? A partir do momento que o teu organismo está inflamado, as tuas células de imunidade não vão trabalhar perfeitamente, tá? Então, o primeiro alimento que vocês têm que tirar é açúcar. Lembrando que açúcar é viciante. Tem que retirar da alimentação, tem que fazer o efeito para tirar mesmo realmente o vício desse alimento, tá? Parar de consumir de pouquinho, vamos supor que você consome todos os dias, passe a consumir o açúcar 2 vezes na semana, 5 vezes por semana, depois passe a consumir 3 vezes por semana, depois passe a consumir 2 vezes por semana, até que você não vai sentir tanta necessidade do açúcar. Mas a partir do momento que você come açúcar, mais açúcar você quer, tá? Porque nossas papilas gustativas, que são essas bolinhas que a gente tem na língua, a gente se adapta a sabor e elas vão atrofiando conforme a gente vai consumindo mais açúcar, né? Você consome açúcar, você realmente, minutos de meia-noite. Ela colocou aqui, açúcar é 8 vezes mais viciante que a cocaína. É 8 vezes mais viciante porque, na verdade, é mais fácil acesso, até mesmo, viu? O que eu falo pro pessoal, geralmente, que é a real, né? A cocaína, as drogas, a bebida alcoólica, quando é consumida em excesso, traz prazer, o açúcar também, né? A alimentação que não é saudável, que é muito boa, né? Que é muito boa ao nosso paladar, ela vai trazer muito prazer para o ser humano, né? Vai produzir alguns hormônios que trazem saciedade e aí acaba acontecendo um círculo vicioso da pessoa querer cada vez mais. Então a pessoa fica viciada em açúcar da mesma forma que ela é viciada em droga. E no nosso cérebro é o mesmo lugar que age, né? A liberação de hormônios no consumo desses alimentos. Então a gente precisa ensinar o nosso corpo, educar o nosso corpo a não consumir esse alimento muitas vezes, né? Então, cada vez mais diminuir e diminuindo até que você não sinta necessidade. Vai ser difícil? Vai ser um crivo, não vai deixar de ser um crivo, tá bom? Não vai deixar de ser algo que vai te fazer evoluir também, né? Que a partir do momento que você se alimenta bem, você também está evoluindo. Você também está num processo aí de melhoramento da tua alma, né? Do melhoramento do teu ser, né? Como você é, né? Porque imagina, você tem uma vida aí legal, espiritual, você tem uma vida evoluindo, né? Fazendo coisas boas para as pessoas.
Enfim, mas a tua saúde não tá legal, né? Você tá com diabetes descompensado, você tá com algo que você precisa tratar. E aí, né? Eu costumo dizer que alimentação é que nem poupança, tá? Se você poupa, você tem. Se você coloca R$ 50 no teu cofrinho ou na tua poupança, você vai ter, né? Se você não coloca, você não vai ter, né? Realmente, pessoal, eu vou falar para vocês do açúcar demerara, vou falar também do açúcar mascavo, tá bom? Explicar para vocês a diferença, né? O que eu posso, vamos dizer, substituir, tá? Dos açúcares, todos eles têm glicose, todos eles fazem a nossa insulina a trabalhar, tá? Qual é o melhor? Né? O açúcar, claro, se você for consumir em pequena quantidade, tá bom? Nunca em exagerado, tá bom? Dentro de uma alimentação saudável, você pode consumir um açúcar orgânico e o mascavo, tá? O orgânico mascavo é a primeira, vamos dizer, a primeira fase do açúcar após ser retirado da cana, tá? Então, só que tem que ser orgânico. Por quê? Quando a gente consome o açúcar que não é orgânico, a gente acaba consumindo químicas, né? Porque para deixar o açúcar branquinho, a indústria dos alimentos coloca química, tá? E essa química também faz mal, né? Não é somente o açúcar, por ser doce, por ser glicose, mas também a química desse açúcar vai fazer mal, tá bom? Então, o demerara, ele é um açúcar após o mascavo, tá? Ele é melhor que o açúcar cristal, por conter um pouco mais de vitaminas e minerais. É um pouco mais, vamos dizer, menos detonado pela indústria, porque a indústria, quanto mais branquinho for açúcar, mais é um açúcar detonado, eu digo, né? Mais é um açúcar não saudável. Então é muito importante que esse açúcar seja cada vez mais um marronzinho, né? Que é aquele açúcar mascavo. E claro, em pequenas quantidades, porque não deixa de ser açúcar, tá bom? Deu para vocês entenderem? O demerara seria um meio termo, tá? E o açúcar cristal, açúcar branco refinado e o açúcar de confeiteiro são açúcares piores que a gente tem na nossa mesa para consumir, tá bom? Então, o que eu peço para todo mundo fazer, né? Até para os meus pacientes? Aprenderem a consumir alguns alimentos sem açúcar, né? Hoje, o melhor café, ele é sem açúcar, tá? A gente tem que aprender a consumir, por exemplo, quero consumir um café. Por que pôr açúcar? Você estraga totalmente o sabor do café com açúcar. Tá, mas Gabriela, eu não consigo tomar sem açúcar, né? Eu preciso do açúcar para consumir um café, por exemplo. Mas, pessoal, a gente pode adaptar o nosso paladar àquele café, né? Aquele sabor, que você vai trazer até mais benefício para o teu organismo. Um suco de fruta. Vou tomar um suco de fruta. Ou um vitaminado de leite com fruta, por exemplo. Também posso retirar o açúcar, tá? Também posso, é importante deixar o açúcar de lado, tá, pessoal? A começar, isso serve para o sal também, né? A diminuir cada vez mais alguns alimentos que não fazem bem para nossa saúde, como açúcar e sal em excesso, tá bom? E o açúcar, no caso da imunidade, vai atrapalhar toda a tua célula para funcionamento, né? Na verdade, o açúcar, ela vai mexer diretamente com as células do leucócitos, né? Quanto mais açúcar, mais problema da imunidade você vai ter. Menos imunidade você vai ter, tá bom? Então é muito importante diminuir, tá certo, pessoal? Outro alimento que a gente deve diminuir, de forma geral, são as gorduras ruins, no sentido gorduras de frituras, né? A gente consome também muitas frituras à milanesa, né? Vai fazer um franguinho, tem que fazer a milanesa. Por que não fazer um frango grelhado, né? Coxinha, pastel, são alimentos realmente que não trazem benefício algum. Realmente, o único benefício que a gente tem desses alimentos é somente o prazer, né? O prazer de comer algo saudável, ela também inflama nosso organismo. Um organismo inflamado, ele... Voltando, pessoal, deu uma travadinha, né? Mas agora acho que voltou. Conexão da internet não tá muito legal. Estão me vendo? Estão me ouvindo?
Pessoal, boa noite, tá me ouvindo? Ah, voltamos. Deu uma travada aqui, realmente parou toda a internet. Vamos voltar, tá bom? Ahn, a gente falou do açúcar, né? Agora da gordura. A gordura também inflama o organismo e o organismo inflamado, ele não vai trabalhar direito, ele não vai ter a resposta imunológica que você precisa, tá bom? Outras situações que podem atrapalhar a nossa imunidade, tá, pessoal? Outras situações é o estresse, tá? Né? O que a gente mais talvez aí no dia a dia possa passar, né? Mas também isso é uma evolução, né? A gente precisa lidar bem com isso, saber lidar com o estresse. A partir do momento que você consome, a partir do momento que você tem a presença do estresse, você produz muito cortisol, tá? Que é um hormônio que a gente tem no nosso organismo. Ele é importante em alguns momentos de fuga, enfim, de momentos que a gente precisa aí, mas que a gente não precisa utilizá-lo frequentemente. E o problema do cortisol, que ele é um hormônio que acaba realmente danificando nas nossas células, tá? Então, é muito importante a gente evitar que se estresse para que a imunidade fique boa. Então, faz parte também aí de uma receitinha do que não fazer, né, para que a imunidade funcione bem no nosso dia a dia. É, não dormir, né? Então é importante ter o sono. O sono ele é revigorante, né? O sono a gente tem estudos aí comprovando que quando a gente consome, quando a gente dorme adequadamente, a gente passa a ter uma vida realmente menos estressante e também a gente passa a regenerar bem as nossas células. A partir do momento que você não dorme bem, que você não descansa, você pode até mesmo não regenerar células, né? Aquela célula que iria morrer, né, passar por tudo aquilo que ela precisa e depois morrer, ela tem que se regenerar, né? E se você não dorme bem, isso não acaba acontecendo, tá? Então é muito importante o sono, tá, pessoal? Ahn, Consumir de forma geral vegetais, frutas, verduras, legumes, tá, pessoal? Que são alimentos aí que eu vou citar daqui a pouquinho para vocês que é importante a gente consumir, né? Deixar de consumir. Então não pode deixar de consumir. Todos os dias, da mesma forma que a gente escova os dentes, da mesma forma que a gente levanta para trabalhar, por exemplo, né? Uma coisa que você tem que fazer todos os dias, devido a todas as situações que a gente passa, que precisa, né? A gente tem que comer a fruta, a gente tem que comer legumes, a gente tem que comer verdura. Ah, mas eu não gosto. Tá, não gosta, mas aprende a gostar, tá? A gente se educa também na alimentação, tá? Aquilo talvez que não foi apresentado para vocês na infância, muitas vezes a gente tem que apresentar para nós mesmos, né? A adaptar o teu paladar em relação ao alimento que você está consumindo, tá? Então, se você tem criança em casa, por exemplo, você pode começar a colocar frutas, verduras e legumes de forma legais, né? Não somente aquela salada de alface todos os dias, né? Sempre troque a salada, os legumes, né? Não vire uma monotonia, né? Que isso seja diversificado para que realmente te traga prazer, né? Até ponto de você falar assim, nossa, eu não consigo almoçar e jantar, por exemplo, sem frutas, verduras e sem verduras e legumes. Eu não consigo ficar sem, por exemplo, sem fruta no dia. Até o momento disso ter que fazer parte mesmo do teu dia a dia que você não consegue ficar sem, tá? Então é muito importante vocês consumirem, tá bom, pessoal, todos os dias. A água, pessoal, a água é fundamental, né? A água tá, né, abundante para gente consumir, né? Inclusive a gente fala bastante assim da água com pH adequado para gente, tá? Então, se tiverem poços artesianos perto da casa de vocês, é legal começar a fazer uso dessa água, né? Tem também uma misturinha que você faz com sal de boa procedência, né? E também com bicarbonato de sódio, que você não deixa essa água ácida, né? Você alcalina essa água. E é muito importante, porque às vezes a água que a gente recebe nas nossas torneiras, ela não está própria para uso, né? Em relação a pH, tá bom? Então, pessoal, quanto mais natural for, né? Quanto mais natural possível
vocês têm que consumir, né? Vocês me incluindo, né? Então é importante a gente consumir todos os dias alimentos naturais e saudáveis, tá bom? Eu vou falar para vocês também um pouquinho da vitamina D, tá? A vitamina D, ela é uma vitamina essencial para o organismo do ser humano. O que que é essencial? Ela precisa ser consumida, tá? Ou até mesmo através do sol, que a gente consegue ter, né, a ação da vitamina D, porque a gente não fabrica, tá? Então é essencial por esse motivo, porque ela realmente precisa ser colocada no nosso dia a dia para ter acesso, tá? Então a vitamina D, se você não toma sol, por exemplo, não tem esse costume, né? Não digo ficar 2, 3 horas tomando sol, né? Para estética. Eu digo tomar 15 minutos, 20 minutos de sol por dia. Você já tem a quantidade de vitamina D necessária para o teu organismo funcionar, tá, pessoal? Então é muito importante todos os dias, pelo menos de 15 a 20 da vitamina D no nosso organismo, porque a gente tem 5 tipos de vitamina D no nosso organismo. Ela vai do D1 a D5, tá? E esses 5 tipos de vitamina D, ela só é sintetizada pelo sol. Então a gente precisa tomar sol, tá bom? Claro, se você tem alguma doença de pele que não permite isso, né, que você não pode, você tem que consumir essa vitamina D através da alimentação. E a gente encontra a vitamina D, pessoal, em alguns alimentos, tá? Quais são os alimentos que a gente encontra a vitamina D, tá? Ovo caipira, tá bom? Atum, leite de boa qualidade, tá? Não é leite de caixinha que dura 6 meses na prateleira. É leite de vaca, talvez, o mesmo aquele de sítio, tá? Sardinha, tá bom? A sardinha também é preferível, né? Ser fresca, tá? Salmão, né? Salmão é mais difícil a gente ter acesso por ser caro e também no Brasil, infelizmente, nosso salmão não é verdadeiro, né? Porque o salmão verdadeiro, bom para a saúde, é aquele salmão de águas profundas e aqui no Brasil a gente não tem. O nosso salmão aqui é enganação, ele é que precisamos, né, dele. E alguns cereais, né, como arroz, como, por exemplo, aveia, tá? Tem vitamina D. Então tá, vamos supor, você não pode tomar sol, mas você pode comer um desses alimentos, tá? E também tem a suplementação, né? A partir do momento que você não tem vitamina D na quantidade correta, você faz a suplementação. Você compra a suplementação e em cápsula, né? E você consome todos os dias. Lembrando que é importante fazer o exame para ver quanto de vitamina D você tem no seu organismo, para ver se realmente necessita, tá bom? Então, a vitamina D é essencial, pessoal. Lembrando que foi feito um estudo, né, na Itália, na Universidade de Turim, por exemplo, associando as pessoas que tiveram mais sintomas de Covid, né, sintomas piores e mais graves, elas estavam com baixa vitamina D no organismo, tá? Então, a vitamina D ela é essencial mesmo para nossa imunidade, tá, pessoal? Tem que consumir. Tem que consumir, tem que tomar um solzinho seus 15, 20 minutos por dia, né? Não é ficar estirado no sol, né? É simplesmente você dar uma caminhada no quarteirão da tua casa, você, por exemplo, precisar ir em algum lugar supermercado, seja o que for, você ir a pé, né? Para que realmente você tenha a absorção da UVB, né? Que é o raio, né? Do sol que sintetiza esse hormônio, porque a vitamina D ela pode ser considerada um hormônio no nosso organismo, ela tem que ser sintetizada e é a partir do sol que a gente faz isso, tá bom? Ô Ju Silva 41, chegou tarde, mas tem bastante conteúdo ainda, tá bom? Pra gente conversar. Vamos lá. Aqui também eu trouxe para vocês a vitamina C. A vitamina C ela é a mais comum, tá? É o que o pessoal mais conhece. A vitamina C, ela é encontrada geralmente em maior quantidade nas frutas cítricas, laranja, né? Goiaba, acerola, né? Que mais? Que mais? Agora vai dando um branco na gente, mas kiwi, tá? Alimentos, limão, maracujá. Então, são alimentos aí que a gente dá para consumir, tá bom? De preferência orgânicos, tá?
Dá preferência para aquele agricultor familiar, né? Aquele que tem sítio, que vende esse tipo de fruta, é muito interessante, né? Então, consumir esses alimentos em relação à vitamina C. Por quê? A vitamina C também é essencial, a gente também precisa consumir para tê-la no nosso organismo. E ela também faz todo o processo de antioxidante, né, no nosso organismo. O que é antioxidante? Ele elimina aquilo que o nosso organismo não precisa, né, através do antioxidante. Então, é necessário consumir todos os dias, tá bom? Outro alimento também que a gente tem que consumir todos os dias, e o mais interessante, né, para você ver como que Deus realmente é perfeito, deixou tudo pra gente e a gente que não usa, né? Porque, por exemplo, quando a gente fica mais doente, né, geralmente é no inverno, né? Tem algumas cidades que tem mais inverno, né, que é mais comum isso, mas tem algumas cidades que tem o inverno aí, que tem as fases do inverno. Geralmente a laranja, que é um alimento rico em vitamina C, que é bom para a imunidade, geralmente ela é colhida no inverno, tá? Justamente quando a gente precisa, né? Então ela é muito sábia, a natureza. Deus é muito sábio, com certeza. Mas assim, tá ali à nossa disposição. E a gente acaba não percebendo isso, não tendo essa sensibilidade de entender que tudo que a gente precisa não está na farmácia, mas está na natureza, tá? Então, quando a gente tem mais problemas respiratórios por conta do frio, né? Mais alergias, né? A laranja tá ali nascendo, crescendo, e para a gente poder colher quando madurar realmente no inverno. Então é muito interessante a natureza, né? Quando a gente precisa estar ali, é só consumir, tá bom, pessoal? É, Tem também outras vitaminas que fazem um processo legal no nosso organismo, que é as vitaminas do complexo B, né? B6, B9, B12, tá? Geralmente essas vitaminas elas são mais encontradas em alimentos animais, tá? Que são em carnes, frango, peixe, pouco, mas ainda tem, tá bom? É importante a gente consumir todos os dias. Os ovos, né? De preferência ovo caipira, né? Como eu disse no começo, porque realmente não tem hormônios, não tem também corantes, não tem também estabilizantes dentro desses ovos. O ovo que não é caipira, esse ovo de granja, por exemplo, ele tem coisas dentro dele que não é interessante para o organismo, tá? Então, se possível, o ovo caipira, tá? Então, se possível, tem uma galinha na tua casa, né? Eu tinha até um tempo atrás, eu tinha aqui em casa, e acabou que a gente não conseguiu dar conta de cuidá-la, né? De cuidar delas. Então, a gente acabou torna em casa e é muito legal, é muito legal. E é um dos alimentos mais completos da alimentação. O segundo alimento mais completo são os ovos de codorna e até mesmo o ovo de galinha, tá? Em alguns casos aí, se você cuida bem da tua galinha, né? Se você cuida bem dos teus bichinhos aí, tá bom? Não adianta também dar uma ração ruim, né? Não vai produzir ovos bons, tá? Então, as vitaminas do complexo B, ela está totalmente associada à melhora da tua imunidade, né, em relação à formação de células, né? Por exemplo, vitaminas do complexo B, ela forma teu leucócito. Então, se você não tem vitamina B o suficiente, você não tem formação de células suficiente no teu organismo para lutar contra a doença, tá? Então, ela é essencial você consumir, tá bom? Emendando um pouco na vitamina do complexo B, eu quero falar um pouquinho para vocês do ferro, tá? Que é um mineral que é muito importante a gente consumir, que também está presente em alimentos animais e em alguns alimentos vegetais, tá? O ferro faz a gente evitar a gente ter anemia, né? Porque geralmente a anemia aparece por realmente não ter ferro suficiente no organismo. Então é muito importante a gente consumir. E também está presente nas carnes, verduras verdes escuras, né? Uma couve, um espinafre, tá, pessoal? E assim, consumir diariamente, tá? Um dia consome a couve, outro dia consome o espinafre, outro dia vou lá e consome um outro alimento que tenha ferro, tá? Uma beterraba, por exemplo. Lembrando que quando for consumir alimentos com ferro vegetal, você precisa ter o acompanhamento da vitamina C para ser melhor absorvido, né? Nosso organismo é uma máquina inteligente. Por quê? Por que é inteligente? Porque a gente acaba não absorvendo tão bem o ferro da alimentação vegetal.
e a gente precisa da vitamina C para ajudar na absorção, tá? Já o ferro da alimentação animal, ela é bem absorvida, ela é rápido absorvida, então pode consumir sem problema, tá bom, pessoal? Consumir sem consumo de vitamina C junto, pode consumir que ele vai absorver rapidinho, tá bom? Outros nutrientes importantes para a nossa imunidade é a vitamina E, tá? Ela é encontrada em castanhas, amêndoas, nozes. Eu sei que é um pouco caro, inclusive eu falo que não é sempre que eu posso ter devido ao preço, né? Realmente, infelizmente, ainda é caro essas coisas, mas talvez eu sonhe aí que a gente precisa realmente ter o consumo, ter mais acesso a esses alimentos, né? Por exemplo, na minha cidade é uma cidade da macadâmia. Aqui é muito comum o pessoal plantar macadâmia nos quintais, né? Enfim, tem até uma empresa que tem esse tipo de alimento aí que oferta para o Brasil todo. Mas a macadâmia também é um tipo de nozes, né? Um tipo de castanha, aliás, não nozes, mas sim castanha. E ela tem zinco, tem outros nutrientes, tem o selênio, né? Trabalha na nossa mente, né? Inclusive para raciocínio rápido, raciocínio ajuda também no raciocínio, né? Do entendimento, de você aprender mais, que são nutrientes, são minerais, né? O zinco e o selênio são minerais excelentes aí para o seu dia a dia, né? Para o teu organismo funcionar bem. Então é importante você estar consumindo também essas castanhas, tá? É, ômega 3. Ômega 3 é um pouco mais difícil acesso, tá? Porque realmente é caro. É caro você comprar um peixe que tem ômega 3. É caro você comprar um suplemento que tem ômega 3, porque hoje em dia a gente tem pouca oferta, mas a gente pode encontrar o ômega 3 em azeite, por exemplo, ou até mesmo na linhaça, tá? A linhaça, para você extrair o ômega 3 dele, você precisa triturar, tá bom? Para poder você conseguir diluir aquele óleo que tem dentro da semente, tá bom? É importante. Ó, a Carmen Lúcia.medeiros está perguntando como que faz para adquirir a Bíblia. Ô Carmen, ô Ju, coloca para ela o link aqui de como que ela faz para conseguir a Bíblia Codex do professor Akio, fazendo um favor. Ju, tem como você fazer isso pra gente? Eu não sei o link exatamente, tá, Carmen? Mas aí a gente pode passar para você posteriormente, tá bom? Pessoal, então voltando no ômega 3. O ômega 3, ele é essencial. Obrigada, Ju. Perfeito. É essencial para nossa alimentação. Então a gente pode consumir o azeite tem que ser azeite de boa procedência, tá? É mais caro também, tá? Mas eu falo sempre assim, eu prefiro muito mais comprar talvez um alimento mais caro do que a gente gastar tanto dinheiro com medicamento, né? Então, realmente você comprar um alimento saudável, um pouco mais caro, você acaba colocando para o teu organismo coisas boas e evitando aí um monte de medicamento futuramente, tá? Ahn, Outros alimentos importantes para nossa imunidade é o alho, a cebola, gengibre, tá? Batata Yacon, quem já ouviu falar da batata Yacon? Aqui na minha região é muito comum, não sei se na região de vocês também é, tá? A batata Yacon e o inhame, né? O inhame que é também um alimento que é, né? Tem umas regiões que falam macaxeira, se não me engano, que no caso pode ser também, ele é parente da mandioca, mas não é a mandioca, tá bom? Ele é um pouquinho menor que a mandioca. O inhame, ele tem nutrientes muito parecidos. Tenta procurar, pessoal, geralmente mais em quitandas, né? Essas quitandas, mercearias de bairro, pode ser que venda. É difícil encontrar em supermercados, tá? Compre esse tipo de alimento e consuma, né? Numa sopa, tá? Agora que vai entrar o frio, né? Acredito que a maioria do Brasil pode ser que aconteça isso, tá? São alimentos aí que tem muitos minerais, muito. Cará, pois é, José. O cará também. Tem alguns lugares que fala cará, exatamente. Tem muitos nutrientes, tem muitos minerais, tem muitas vitaminas que ajudam também a imunidade, tá bom? Tem como você fazer sucos também. Você pega o inhame ou o cará, ou enfim, esse alimento, você corta em pedacinhos, né? Retira a casca, corta em pedacinhos e bate com
algum suco que você goste, vamos supor, suco de maracujá. Você não vai sentir o gosto do inhame e você vai ter o nutriente do inhame, tá bom, pessoal? É, Outro alimento importante, porque assim, ó, a gente está falando de frutas, verduras, legumes, né? Alimentos essenciais aí como a carne também, que a carne tem que ser de boa procedência e bem cozida, grelhada ou assada, evitar frituras por imersão, tá? E no caso, se a gente consumir tudo isso, vamos supor, ai, Gabriela, eu consumo tudo isso, mas mesmo assim a minha imunidade não tá boa. O que que pode ser? Pode ser que você esteja apresentando má absorção, tá? O teu intestino não está funcionando direito, tá? Você tem muitas bactérias no intestino que talvez estejam atrapalhando a absorção dos nutrientes que você consome. Então a gente precisa também arrumar nosso intestino, tá bom? É importante você ter uma flora intestinal boa, tá? Nós temos bactérias boas e bactérias ruins dentro da gente. E a gente precisa ter cada vez mais bactérias boas para poder ajudar na absorção de alguns nutrientes, tá bom? E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso bebendo água, comendo frutas, verduras e legumes todos os dias e consumindo probióticos. O que é probióticos? São os lactobacilos. Não sei se vocês já ouviram falar. É o vulgo Yakult, mas não é o Yakult. Por quê? O Yakult é industrializado e geralmente o lactobacillus não é suficiente, tá? É importante você pedir para manipular esse lactobacillus. Eu posso até passar para vocês aí, enfim, se alguém quiser perguntar particular, pode me perguntar que eu passo a receita para vocês comprarem, enfim, tá? E tomar todos os dias em jejum, tá? O que é lactobacillus? São micro-organismos vivos que a gente vai povoar nosso intestino de bactérias boas, tá? A partir daí você consegue absorver melhor os nutrientes. Então é muito importante consumir todos os dias, tá bom? E a gente precisa, enfim, até mesmo em relação a micro-organismo, a gente tem o kefir. Já ouviram falar do kefir? Kefir é uma fermentação de leite, né? Que a gente passa a consumir e acaba tendo também a oferta desse micro-organismo, tá? Tem todo um esquema, uma receitinha que você faz, também posso passar para vocês de como que faz o kefir, tá bom? Para você consumir diariamente, tá, pessoal? E de forma geral, o que que tem que ser? Cada vez mais um prato colorido, né? Quanto mais colorido o teu prato for, mais saudável ele é, tá bom? Quanto mais verduras, vegetais, alimentos naturais ter, mais saudável ele é. Quanto menos gordura, menos saudável ele é. Quanto menos gordura, mais saudável ele é, tá, pessoal? Então é importante vocês consumirem esse tipo de alimento, tá bom? Lembrando que existe vários tipos de dietas, tá? Isso aí agora para decidir qual dieta você vai fazer, se é uma dieta hipercalórica, hipocalórica, hiperproteica, se você vai fazer jejum, se você vai fazer dieta low carb, isso quem vai decidir é o profissional com você, que aí vai de cada um para cada um, né? Não tem como eu falar para todos de forma geral, mas de forma geral eu consigo falar sobre a alimentação. Agora a quantidade muda de cada um para cada pessoa, tá bom? Pessoal, eu acho que assim, de forma geral, é isso, tá? Então a gente consumir frutas e verduras todos os dias, tá? Coloca aí pra mim um joinha quem hoje consumiu frutas. Pelo menos uma. Vamos ver. Fazer uma pequena pesquisa. Vamos lá, pessoal? Quem consumiu fruta hoje? Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco. Vocês estão bem. Seis, sete. Vamos lá. De 35 pessoas, somente 7 consumiram frutas, né? Será que isso tá certo? Não, precisamos começar do pouco, do pequeno. 8 pessoas, mais uma pessoa, né? 9. Ju, vamos consumir fruta. Comece pela fruta que você mais gosta, Ju. Uma maçã, né? Enfim, perdi a conta agora, pessoal. Mas acredito que a maioria não consome, né? Demoraram para responder. Então, assim, comece pelo básico, né?
Preciso retirar tudo de errado na minha alimentação de um dia para noite? Não. É que nem evolução, tem que ir aos poucos, elastificando a mente da gente. Então tem que elastificar a nossa mente para alimentação aos poucos também. Então começa hoje com uma maçã, amanhã com uma banana, na quarta, quinta, sexta, sábado como uva, até você criar o hábito de consumir o alimento todos os dias. O certo, o ideal é de 2 a 3 frutas por dia, tá? Olha lá, esqueci, mas vou no meu quintal agora pegar uma laranja. Imagina que sonho, né? Ter no quintal um pé de laranja, muito legal. Então é muito importante consumir verdura. Pessoal, boa noite. Vamos tentar voltar aqui. Caiu a conexão. Vamos ver se aqui a gente consegue terminar. Vamos voltando pra gente só finalizar, tá bom? Eu vim pra outro local aqui pra gente poder finalizar. Vai voltando aí, pessoal, pra gente poder finalizar nossa live sobre alimentação saudável. Vamos ver se o pessoal entra novamente. Ô Ju, tive que abrir novamente pra gente poder finalizar, porque caiu a conexão aqui em casa. A Rúbia perguntou das frutas que têm agrotóxico. É, realmente, Rúbia, quanto mais agrotóxico na fruta, menos ação de vitaminas boas ela vai ter para o nosso organismo. O agrotóxico, por exemplo, ela tem o poder até mesmo de diminuir a ação das vitaminas das frutas, tá? Então, de preferência, quando for consumir fruta, é consumir fruta orgânica, tá bom? Só que assim, claro, a dificuldade aí de ter acesso à fruta orgânica pode ser um pouco mais difícil, mas hoje está mais comum do que antigamente, tá? Então, se você puder, até mesmo, enfim, comprar frutas de pequenos agricultores, geralmente eles não usam agrotóxicos, tá? É, esses de supermercados, é o que mais tem agrotóxico. E a gente tem que lutar mesmo por uma alimentação saudável e adequada, né? A gente tem que realmente ir em busca do alimento sem agrotóxico. Então, se possível, a gente começar com. Ah, Juju, pode deixar, eu já salvei a primeira parte, depois eu salvo a segunda também, tá bom? Então, se possível, pessoal, procurar o mais natural possível, tá certo? Rúbia, respondida a tua pergunta? Né? Então é importante ter realmente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida, né? Então, como eu estava finalizando no outro vídeo, a gente precisa consumir, né, alimentos saudáveis diariamente, da mesma forma que a gente escova os dentes todos os dias, alimento saudável todos os dias, né? Para a gente evitar muitas doenças, inclusive melhorar nossa imunidade para enfrentar doenças que a gente está apresentando hoje em dia, né? Que, por exemplo, o Covid, até mesmo a dengue, né? Não sei se na região de vocês tem mesmo a dengue. Então, a gente precisa ter uma imunidade fortalecida para que realmente a gente consiga lutar contra essas doenças, estar forte que o nosso corpo para lutar contra as doenças, tá bom? Pois é, Gilza, é isso mesmo. É caríssima, porém a gente tem que consumir, procurar mesmo esse tipo de alimento para nossa alimentação. A Tamara perguntou qual a importância da vitamina D com a imunidade. Tamara, a vitamina D, ela vai agir diretamente nas nossas células, tá bom? Ela vai agir nas células de leucócitos que produzem células de imunidade pra gente. Ela vai ajudar também que as células de imunidade funcione melhor, tá? Funcione de forma eficaz e eficiente, que ela chegue onde ela tem que chegar dentro do nosso organismo para lutar contra a doença. Então, a importância da vitamina D é essa, tá bom? Ah, legal, Rúbia, comprar em feira livre, geralmente feiras semanais, né, que tem geralmente nas cidades, é interessante também, que são frutas sem agrotóxico.
A Juzinha Ju tá perguntando sobre alimentos para menopausa. Ô Ju, de forma geral, para menopausa, é importante ter uma alimentação saudável, né? Comer todos esses alimentos que eu falei para vocês, né? Frutas, verduras e legumes primeiramente, né? Uma carne de boa procedência e de bom preparo, né? Tem que ser assada, grelhada ou cozida. E tem que ver em que fase da menopausa que você tá, Ju, porque se você tiver numa fase da menopausa que dá para consumir alimentos como a soja, por exemplo, ela é uma aliada, porque a soja no nosso organismo, ela faz um grande papel, que nem o estrogênio, que é um hormônio que a gente produz naturalmente, mas que na menopausa é diminuído, tá? Então a soja, ela imita o estrogênio no nosso organismo. Então, se você puder consumir alimentos ricos em soja, você vai conseguir ter um bom benefício aí para a tua saúde, tá bom? E também alimentos saudáveis de forma geral. Diminui açúcar, diminui gordura, diminui também o sal, né? Porque geralmente na menopausa existe mais a presença do edema, né? De inchaço. Então é importante diminuir o sal o máximo que você puder. Passar a consumir alimentos com temperos naturais, salsinha, cebolinha, coentro, açafrão, tá bom? Que são alimentos saudáveis aí. Mas a gente pode um dia também fazer uma live sobre alimentação na menopausa, tá? Que é um outro parênteses. A nutrição, ela tem muita vertente para ser seguida, né? Muita coisa boa para se aprender. Então a gente pode programar mais para frente, se vocês realmente gostaram dessa live, foi útil para vocês, a gente pode fazer mais para frente outras lives com outros temas, né? Alimentação na menopausa, alimentação para prevenir câncer, alimentação para o diabetes, alimentação para o hipertenso, tá bom? A gente pode falar sobre isso sim. A Rita quer saber se macarrão é saudável. Não. O problema do macarrão é que a indústria dos alimentos coloca tanta porcaria, Rita, dentro dele que ele não tem nada de trigo, né? O trigo mesmo, o verdadeiro trigo, né? A gente fala que o verdadeiro trigo é o trigo árabe. Não sei se você já ouviu falar. Infelizmente, a indústria, todo mundo aí acaba colocando muitas químicas nesse trigo que a gente utiliza e acaba não sendo nada saudável. Em alguns momentos eu até recomendo, se a pessoa não consegue realmente ficar sem o macarrão e queira comer de vez em quando, talvez consumir o macarrão integral, né? Que é uma das coisas que está aparecendo hoje no mercado para a gente consumir, porque o integral tem mais vitaminas, mais minerais, mais fibras e acaba não fazendo tanto mal para nossa saúde, tá bom? E quando consumir em pequena quantidade, tá bom? Nunca em exagero, porque tudo equilíbrio é bom e é importante, tá? Vou ver se tem mais alguma pergunta. É, a Tamara perguntou, então no caso as pessoas que têm deficiência de vitamina estão mais suscetíveis à doença, é isso? As pessoas que têm deficiência de vitamina D, Tamara, estão mais suscetíveis a ter infecções mais facilmente, tá bom? E inclusive o câncer, tá? O câncer ele é mais fácil. Tem pessoas que têm. Claro, o câncer é multifatorial, não é somente isso que causa o câncer, tá? Mas, por exemplo, a pessoa que tem baixa vitamina D, ela está mais suscetível a ter mesmo câncer do que qualquer outra pessoa que tem uma quantidade de vitamina D boa no teu organismo. Então, se vocês quiserem fazer o exame de vitamina D para saber quanto tem, eu posso até interpretar para vocês, vocês mandam para mim, tá? Que eu vejo para vocês como que tá e se precisa suplementar. No caso, ou se precisa estar tomando mais sol ou consumindo mais alimentos com vitamina D. Tá bom, Tamara? Joel perguntou sobre o mel, limão e açafrão como anti-inflamatório. Excelente, tá? São alimentos, eu colocaria ainda junto, Joel, nesse mix aí, um alho, tá? O alho, eu sei que é ruim, que fica ruim, mas o alho é o alimento mais anti-inflamatório que existe no mundo. O alho e a cebola, tá? Mas a cebola é mais difícil para consumir. O alho ainda você consegue, tá? Vocês podem fazer shots, né? O que que é o shot? Você concentrar o açafrão, o mel, o mel é mais para gostinho mesmo, né? E o limão, né? Você vai fazer ele bem concentrado e consome todo dia em jejum de manhã. Isso para o teu organismo e para tua imunidade é excelente, tá bom? Pode consumir sem problema. Só mesmo quem tem problema de estômago, pode ser que não aceite bem o sabor, tá? Mas, enfim. Leite de ouro, leite de açafrão, mel aumenta a resistência. Ô Joel, eu desconheço o leite de ouro, não conheço. O leite de açafrão também desconheço. Aqui na minha região a gente não costuma fazer. O que exatamente seria?
A Gilza perguntou suco de tomate para homens. Ô Gilza, assim, realmente o tomate, ele tem a propriedade que é o beta-caroteno, né? Que ele faz a parte da prevenção de câncer de próstata, tá? Então, e quando a gente consome ele em forma de suco, ele está mais concentrado. Então, se o homem pode consumir isso todos os dias e gostar, pode sim fazer o suco do tomate para prevenir câncer de próstata. É uma ciência comprovada, tá bom? Excelente. Sem contar com outras vitaminas que tem também o tomate, né? Legal, Rubia, legal, Rita. A Kátia perguntou sobre alimentação vegana. Eu super apoio a alimentação vegana, Kátia, porém ainda não consegui fazer, né, devido até à minha cultura, que a gente tem assim uma cultura aqui no estado de São Paulo, no interior, que eu moro no interior do estado de São Paulo, sobre churrascos, né? Que é o meu pecado, vamos dizer, da gula seria esse. Mas a alimentação vegetariana, vegana, né, ela tem todo um sentido espiritual por trás também da alimentação saudável, né? Todo um cuidado com o planeta também, de você preservar os animais e tudo mais. Eu acho interessante, só que tem que ser acompanhado com um nutricionista para que você não tenha deficiência nutricional, tá bom? A partir do momento que você faz a exclusão de algum alimento no seu dia a dia, você tem que substituir. Aí precisa da nutrição, da nutricionista ou nutrólogo para você fazer um cardápio legal, tá bom? Mais alguém tem pergunta? Leite pó é mais saudável? Eu não gosto de leite de gado. Pessoal, assim, o leite, o problema maior dele, né, seria mais as químicas, tá bom? O pessoal fala assim muito que leite não é para ser humano, que leite é para bezerro, mas ainda há controvérsias no sentido de a gente retirar uma proteína e não substituir essa proteína, tá? Se for retirar o leite, substitua por outra proteína, tá? Outra proteína que a gente pode consumir um leite vegetal, por exemplo, leite de aveia, leite de soja, porém é mais caro, né? Mas o leite em pó você pode consumir sem problema, tá? O problema é que você vai ter aí, sem problema não, né? Pode ter alguns conservantes que acaba atrapalhando aí o nosso organismo. Iluminari Me Alex perguntou se precisa ser quente. O que que precisa ser quente? O leite? É isso a tua pergunta? Vai falando aí embaixo, tá? O Luiz Carlos perguntou se água de coco tem benefício. Sim, tem bastante benefício. É rica em potássio, então pode consumir sem problema, tá bom? Pode consumir a água de coco aí no seu dia a dia. Claro, preferível da fruta, né? Não de caixinha, porque o de caixinha geralmente tem conservante. O conservante não é interessante para a saúde, tá bom? Se o suco for quente, não adianta. Tem... Não, na verdade não é o quente que libera o beta-caroteno. Na verdade é a gordura que libera o beta-caroteno, tá? Então você tem que consumir geralmente esse suco de tomate junto com alguma gordura, tá bom? Então tempere a salada sua com azeite e tome o suco de tomate. Aí você acaba liberando o beta-caroteno. Não precisa ser necessariamente quente, tá bom? Mais alguém tem perguntas? Mais alguma pergunta, pessoal? Que vocês queiram fazer? Geralmente tem receitas na internet de como fazer o suco, tá, pessoal? A Rúbia disse que comeu 3 dentes de alho para imunidade, mas nunca mais. Rúbia, não é o melhor alimento em relação a sabor, né? Mas, pessoal, é excelente, tá bom? É anti-inflamatório, é antibiótico, então é importante consumir sim, tá bom? Eu acho que é isso, né, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta? Pode me procurar também nas redes sociais para fazer pergunta particular, não tem problema, tá? Eu não me importo. Quero realmente ajudar todos, né? Contribuir aí com uma alimentação saudável, para que a gente possa, até mesmo na grande tribulação, ter saúde para enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar, né? Enfrentar todos os desafios aí que é posto pra gente. Então, se você tem saúde, você tem tudo, né? Então é importante tê-lo poupado para que quando precisar mesmo, poder ajudar o próximo, né?
Gabriela, urologista disse que cerveja tem que ser em temperatura ambiente quente. Na verdade, não é que tem que ser. Cerveja a gente tem que tomar cuidado por conta do álcool, né? Em excesso faz mal para a saúde. O álcool ele é absorvido 100% no estômago. Agride muito o estômago. Então, geralmente, quem consome álcool em excesso vai ter uma úlcera, vai ter um câncer de estômago, pode ter um câncer de trato gastrointestinal muito fácil, né? Mas a cerveja quente que eles falam aí é para quebrar pedra no rim, tá? Eles falam porque a cerveja, na verdade, é diurética, né? A partir do momento que você consome algo diurético, você tem mais facilidade de eliminar pedras, tá bom? Mas, assim, nada comprovado cientificamente. Se você consumir água em grande quantidade, em quantidade necessária que você precisa, você faz o mesmo efeito de diurético aí e acaba eliminando pedra também. Inclusive chás, né? Tem alguns chás que a gente consome que acaba eliminando pedra, que você não precisa optar pelo álcool, pela cerveja para isso, tá bom? Ô Rony, se trata de uma live de alimentação saudável para melhora de imunidade. A gente está finalizando, tá? Mas com perguntas. A gente vai deixar gravado aqui no IGTV da Filosofia para que vocês possam assistir depois, tá bom? A Kátia perguntou sobre intolerância à lactose, tem alguma relação com Alzheimer? Na verdade, não há comprovação científica ainda, tá? Assim, fechada, que realmente existe essa associação, né? Na verdade, a intolerância à lactose, ela vem aparecendo muito, né, mais comum nas pessoas, porque as pessoas pararam mesmo de consumir o leite com frequência e a nossa enzima lactase, que absorve a lactose, ela tá parando de funcionar de geração em geração, tá? Então, quanto menos a gente consome aquele alimento, mais alérgico a gente vai ser a esse alimento, mais intolerante a gente vai ser a esse alimento. Provavelmente os teus antepassados que viveram aí, como consumir o leite em pequena quantidade. E quando o que o organismo entende? Que não precisa mais disso na próxima geração que nascer. Então acaba não tendo a lactose na quantidade, lactase, que é uma enzima que a gente tem, que absorve a lactose, na quantidade suficiente para absorção, tá? Então acaba tendo esses problemas de intolerância, enfim, a pessoa consome leite, tem gases, a pessoa acaba tendo esses problemas aí em relação ao leite, tá bom? Vamos ver. Acho que é só, né, pessoal? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Desculpe agora no final a gente fazer a live aqui nesse local aqui da minha casa, mas é porque eu tô mais perto do Wi-Fi e a internet funcionou melhor. Não sei se ficou muito tremido o vídeo, mas como foi a primeira vez, a gente vai acertar na próxima, tá? Para que fique melhor para vocês e que fique bem esclarecido aqui tudo, que vocês possam realmente ter se alimentado aqui de palavras boas para que o seu organismo fique saudável e que a gente melhore em próxima live. Como é a primeira live com vocês, né? Eu acabo até ficando um pouquinho mais receosa por não conhecer todo mundo, tá bom? Mas a gente vai melhorando nas próximas lives, tá? Em relação à conexão de internet ou até mesmo de troca aí de vocês, tá? Comigo e com vocês, tá bom? Ô Gilza, as manchas, elas são externas, né? Então aí talvez o interessante é você estar procurando mesmo mais esteticista, né? Do que talvez nutrição. Existe um pessoal que utiliza para mancha externa de melasma, né? Que geralmente é na gravidez que a gente tem maior quantidade de melasma na pele, tá passando limão, tá? Mas eu não sei de que forma, como é feito isso. Quem vai poder te explicar melhor sobre isso, talvez um dermatologista ou até mesmo uma esteticista, tá bom? Mas na alimentação não tem nada que faça que tua pele fique com menos melasma, tá? Mais alguém? Acho que é isso, pessoal. Então, acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que a partir de hoje todo mundo consuma de 2 a 3 frutas por dia. Consuma verduras, almoço e jantar. Consuma também, como se diz? Alimentos essenciais aí que eu disse para vocês, né? Vitamina D, vitamina A, vitamina C no nosso dia a dia, que está presente nas frutas, verduras e legumes, tá?
Faça a escolha correta sempre nos supermercados, nunca compre coisas que não faz parte do seu dia a dia, se alimente cada vez mais de alimentos que são mais naturais, desembrulhe menos, desempacote menos e descasque mais, né? Procure alimento de produtor rural, tá? Aquele produtor familiar, aquelas pessoas que têm acesso a alimentos saudáveis, então passem a ter até mesmo a conhecer melhor, né? Ter hortas em casa para que a gente tenha uma alimentação saudável e assim uma saúde para poder enfrentar tudo que a gente vai enfrentar. Começando pelo Covid, né? Que é uma das coisas que estão acontecendo aí no mundo. Então, a gente se alimentando bem, a gente luta contra isso. Vamos ver todo mundo do ex saudável, né? Sem doenças persistentes, né? Doenças aí que ficam e não saem por nada, né? Uma diabetes, uma pressão alta. E que todos sejam saudáveis, tá bom? E lembrando que a alimentação saudável é educação, né? É você aprender a se educar internamente. Então, aprenda, né? Como você aprendeu a filosofia X, você também aprende a ter uma alimentação saudável. Ok, pessoal? Uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha realmente ajudado cada um de vocês, que esse é o meu principal objetivo, tá? Compartilhar um pouco do que eu conheço da nutrição, para que vocês venham a ter uma alimentação saudável no dia a dia. Uma boa noite para vocês. Pode me procurar enfim, no meu particular para poder realmente fazer perguntas, tá bom? Que aí conforme vai passando a semana eu vou respondendo para vocês. Meu nome é Gabriela Craft, tem o meu Instagram. Eu sou nutricionista, né? Para quem não está chegando agora, fiquem à vontade, tá bom? Uma boa noite para vocês e espero vocês na próxima live. Vamos fazer mais lives sim, tá? Me dê temas, né, que vocês queiram discutir. Vocês podem mandar para lá temas e a gente vai discutir aqui com vocês, tá bom, pessoal? Uma boa noite, um grande beijo na consciência de vocês.